Bom, nos choquinhos de hoje você verá tudo sobre Uncharted 4. Em seguida a gente fala do teaserzinho de Doom que rolou na E3. A Nintendo tem um recadinho pra você. Que fofo. Depois disso, o shooter muito loucão, doidão, doideira, zoeira do Sunset Overdrive. E por final a gente tem o diretor de conteúdo de Lords of the Fallen dando uma entrevista exclusiva para o Fatality. O primeiro choquinho de hoje é Uncharted, o joguinho do lindo, do gato, do gostoso, do bonitão, não vou falar mais que ia começar a ficar feio, Nathan Drake! Delícia. Olha só que muito louco, o jogo voltou pra mão da galera que fazia antes e fez o melhor, pra mim, o melhor da série Uncharted 2. E sabe o que eles falaram? Eles falaram, não, porque quando a gente tava fazendo Uncharted 2, a gente se preocupava muito mais com a mecânica core, em ser divertido. Então, pra mim, isso é um hint de que eles vão voltar pra fazer uma coisa mais Uncharted 2. E tá ligado o negócio que a gente viu no finzinho da apresentação da Sony? Cara, aquilo foi capturado no PS4, rodando 60 FPS. Se o jogo for daquele jeito, vai ser muito, muito foda. Vai ser assistir um bagulho... O que eles falaram, que é muito interessante, é que na troca da geração do PS3 pro PS4, o Nathan Drake agora tem 2 vezes mais polígonos. Se você não sabe, choquinhos, a parte gráfica dos choquinhos é feita de polígonos. Então você vai juntando vários desses pra formar coisas curvas, coisas que fazem assim e tal. O dobro é muito mais, muito mais. Então, por exemplo, a cena que ele levanta, que ele faz assim com a testa, eles falaram que eles podiam mudar a cor até. E quando você faz assim, a sua testa fica de cores diferentes. É por causa dos vasos sanguíneos que comprimem e dilatam. Cara, fazer isso no videogame é muito cabeçudo. E a história vai ser sobre uma lenda de pirata. Gosto, adoro piratas. E alguma conspiração. Existe a possibilidade desse realmente ser o último Uncharted. Boa, boa. Porque eles falaram, ah, estamos crescendo com o personagem. A gente ganhou pé de galinha, ele também. Mas a gente não quer fazer isso pra sempre. E na real, acho que eles estão certos. É, toda grande história tem um final. Sim. O bom da história é que ela tem um grande final, é isso. Senão fica chato. Fica chato. E a única parte que eu não gostei foi que aparentemente Nathan Drake está usando uma aliança. Pescamos essa no teaser, hein? Pescamos. Ele não é de verdade, ele não pode vir aqui me dar uns beijos, mas mesmo assim ele não pode casar virtualmente. Uma das coisas que explodiu minha cabeça loucamente de novo é o teaser de Doom, que a gente viu na E3. Cara, saiu do chapéu, seu Doom. E eu gosto muito de Doom, porque mistura 2 coisas muito legais. Tiro e demônio. Demônio e tiro. Foda. E a gente não tava esperando. Não. E daí quando saiu o trailer a gente fez... Demônio que aparece lá é o demônio mais icônico da série, que é o Cyber Demon. Quando eu vi que era o Cyber Demon, eu fiz... Doom! É Doom! Ele começou a tirar a roupa para o demônio. Loucamente, insanamente. A galera que tá fazendo o novo Doom é a Bethesda, que fez Wolfenstein New Order. A gente já fez crítica. Acessa aí no canal, pra você ver se eles fizeram direito. E eles vão usar provavelmente esse demônio como algum tipo de chefe. O que é legal porque ele é do mal. Ele é o boss. Ever. A gente vai ter mais detalhes na QuakeCon, que vem logo menos. É, rapidinho, mês que vem. E porque a gente gosta muito desse demônio, a gente fez uma grande produção. Dessa vez é grande produção, gente. Tem chifre, tem arma, tem dente, tem sonoplastia. E a gente vai mostrar pra você em primeira mão a nossa versão muito do mal. O Cybergasm. E olha só, pessoal, que lindo! A galera da Nintendo, lá diretamente de LA, tem um recadinho fofo pra você. Assiste o recadinho. My name is Michael Amortigui. I'm the Senior Manager of Marketing and Public Relations for Latin America. So, first and foremost, we love Brazil. I've been there twice in the past year. I've only been in this role for 1 year, and I've already been there twice. I was at the Wii U launch event in Sao Paulo late last year. And what I'd say is that we continue to bring amazing games to the Brazilian fans. Pokemon, Omega Ruby, Alpha Sapphire coming to Brazil, Zelda Hyrule Warrior, Super Smash Bros. Wii U, Super Smash Bros. 3DS, Kirby, and the Rainbow Curse. So lots of content and lots of games for fans in Brazil. The Nintendo fans in Brazil, thank you so much for being the great, fantastic fans you are. It's certainly my hope that at this E3, through the digital event, through the Treehouse Live at E3, through all the brand new IP, the product innovation, and the new takes on fan favorites that we have showcased here at E3 will please you. As I mentioned, the product innovation of Amiibo is really going to give a new experience, a new way for fans in Brazil to enjoy the beloved characters of Nintendo. They're going to have new characters to fall in love with games like Splatoon. And of course, there are going to be more new experiences with the gamepad that Mr. Miyamoto is working on.
that will be made available in the future as well. So, thank you very much to the fans in Brazil. We love you. Obrigado. Tchu! O Hype Train tá saindo e ele é liderado por Sunset Overdrive, cara. Eu achei uma coisa de maluco. Cara, é muito louco como essa moda de games que trazem um pouquinho da década de 1990 tá fazendo a cabeça das outras pessoas explodirem. Agora é a cabeça das outras pessoas. Eu acho que é muito louco porque a gente viveu, né, esse comecinho do game ali. E a galera que tá hoje na super geração, né, tá vendo que não precisa fazer mega, super, hiper realismo pra você ter um jogo foda. Inclusive, vamos lá, a gente já te falou que ele vai ser colorido, que ele vai ser zoeiro, que você vai passar em cima do skill condutor, vai ter muito bicho, você vai atirar muito. Isso a gente já sabe. Sabemos. Uma das coisas muito loucas é que foi um energético da vida que causou a revolução quase zumbi. Se você não viu o filme muito ruim, a revolução zumbi, como é que é? A Noite dos Mortos Vivos. A Noite dos Mortos Vivos Z. A Rave. Assista. A primeira coisa que sabemos é que você vai customizar completamente o seu personagem principal e você pode criar personagem menina. Quando você jogar em modo co-op, você vai ter arminhas e extras legais que você pode levar pra sua campanha single player. O que é bem legal, porque você geralmente não tem as pessoas, né, que ou eu curto single ou eu curto co-op. E dessa vez você vai ganhar perks. Sim. Eu gosto disso. Inclusive o co-op é mó legal porque você pode criar o seu Chaos Squad de até 8 jogadores e todo mundo ficar loucão na cidade dando cambalhotinha e explodindo mutantes. Inclusive, a cidade que tem mutantes pode ser totalmente mudada, customizada. Então vai ter um leve traje de formação, mundo aberto que você pode explorar, fazer o que você quiser. É uma mistura de Minecraft com a rave, com... com energético, com tiroteio, com explosão. E zoeira. E zoeira. O mais importante é the zoeira will never end. Além dos mutantes normaizinhos, meio boneco de massa do Power Ranger, você vai ter os inimigos fodões. Os bosses que vão aparecer do nada e querer bater na sua cara. E daí o foco é que você seja ágil, rapidinho, criativo e muito feliz pra poder vencer isso. A gente sabe que tem alguns elementos parecidos com aquele modo de horda do Gears, o que é legal também. E vai ter eventos que vão simplesmente acontecer no meio do seu jogo. E a última grande influência talvez seja Devil May Cry, porque vai ter estilo, você mata com estilo. Eu adoro jogo que você tem que matar com estilo. Porque não basta matar, você tem que matar com finesse, traquejo social, só que não, ao contrário. E daí você ganha mais pontos, entendeu? E é bem isso que ele falou, por mais que tenha co-op, que o pessoal seja de mundo aberto, vocês ainda estão competindo pra ver quem tem mais estilo. E o Fatality conseguiu uma entrevista exclusiva com o Thomas Gott, diretor de conteúdo do Lords of the Fallen, um dos jogos que eu tô mais esperando, eu tô hypado pra esse. Cara, você vai ver, esse mano é inteligente, fala os bagulho da hora, falou de mitologia, já ganhou meu coração. Lords of the Fallen is an action RPG game, so we're trying to mix a game that has a lot of cool story, a lot of cool background and a world and interesting characters, with a game that is action driven, and probably the most important element of this game is combat system. Character development, trying to create interesting builds of your character, learning new skills, and fighting with the opponents, trying to figure out the tactics. It's a very tactical experience, and it's going to be a cool game. We do believe that creating a game that is set in a medieval kind of fantasy world requires a lot of, it doesn't require, but it's really cool to use a lot of references to what people feel familiar with. For example, when a lot of people think of fantasy world as something that Tolkien created, a lot of other people think that dark fantasy is something that you see in very dark and gritty games, and so on and so on and so on. That's why we definitely try to make sure that all the interesting and important elements of Lords of the Fallen, like art direction, for example, bases on something that people will be able to put their finger on. So this is not really a very, very dark and gritty fantasy world. We are trying to give it a little bit more of a vivid colors and a little bit more wider epic scale. So it's I'm not saying it's a totally high fantasy kind of world, but if I had to draw a line and put it on a scale, it's probably closer to high fantasy than totally dark fantasy. Still, it has dark elements in it, especially our main character. This guy is nothing to be trifled with. And that's one thing. And the other thing is, there are a lot of elements of history and the world and the background that you see in Lords of the Fallen that actually reference to a lot of the things that go just beyond what we have in here now, like the everlasting fight and struggle of good versus evil, and things that people conceive as choices that you have, and not always the choices that you have are between good and evil. It's more like, in our case, the sins that are very prominent and very important element of the world of the game. They are something that humanity perceives like an
incarnation of evil. But when you start playing the game, when you go through the game, you notice that there is a different perspective. And there is a reason why demons who are right now reappearing on Earth and who are trying to fight humans are here. And there's a reason why they are here. There's a totally different perception, totally different angle on which you can look what happens. And our hero, and the player, of course, in that case, will have a chance to cross into a different dimension in this game, to cross into a demonic dimension, find out what is their perception, their angle on which they look at the world, and when he gets back to the human realm in Lords of the Fallen, it won't look the same. I think it's extremely important, and it's interesting because later on, close to the end of the game, the choices that the player will have to make and the choices that will drive and result in one of the endings of the game, because we have more than one ending, that will actually be very interesting, and we're very curious which side people will see as more interesting, because I don't think it's going to be a choice between which one is better or worse. Which one they perceive is more whatever. Maybe it's more adult. Maybe it's more worthwhile. Maybe it's just more about what gain you have, like materialistic approach. So, you know, there's going to be an interesting element of how people finish Lords of the Fallen and what they choose at the end. And there's a lot of mythology behind it because, you know, the everlasting struggle between good and evil, like for humans, the representation of evils are demons. Maybe for demons, that's humans. Or maybe there's like a mirror mechanics to it. I don't want to spoil it for you. I think it's going to be very interesting. It's not very easy, and it's not very comfortable for a developer to work on a game that is being very frequently compared to any other given title. So I admit that there was a time when it was difficult for our whole dev team to think of whether or not how much we should work on making the game look not exactly the same like Dark Souls. But after some time, we realized that even though that some people will still say it's a game too similar, there are a lot of people, and I would even say there are enough people who perceive Lords of the Fallen as a game that will stand on its own, that will be unique in its own particular way, and because of that, we can right now sleep easier on that one, and we don't believe this is going to be the most important factor of whether or not Lords of the Fallen is going to be a successful game. We believe that there are different things that will decide whether it's going to be an entertaining experience, whether people will find playing Lords of the Fallen fun and rewarding, and as long as this is our most important goal, as long as this is the most important thing that will tell us whether we made a success or not, if people say it's similar to Dark Souls, hey, maybe that means they liked it. Lords of the Fallen is coming out this fall 2014, on PC, PlayStation 4 and Xbox One. Como vocês viram nessa entrevista, o jogo vai ser tipo... Cabeças, miolos, cara, vai ser muito, muito bom isso. Porrada, demônio, vários finais, meu Deus, muito louco isso. E fica ligado que nessa semana a gente vai trazer um monte de entrevistas exclusivas. Por isso curte, compartilha o canal, seja bacana, escreve nos comentários pra gente dar oi pra você lá também. Oi.